A disciplina de Fisioterapia Neurológica 1, vocês estudaram o sistema nervoso central, não é isso? Confirmam? Na fisioterapia de Neurologia 2, a gente vai continuar falando sobre sobre sistema nervoso central, só que a partir da medula. Vocês estudaram medula no semestre passado? Não, né? Só pegaram telencéfalo, que é o cérebro, núcleos da base, cerebelo, tronco encefálico, não é isso? Tá, beleza. De qualquer forma, a gente vai e volta o tempo todo. Aqui a gente não vai ficar se prendendo tanto à anatomia, afinal de contas, isso aí vocês já são mestres em anatomia, neuroanatomia, né? Vocês sabem tudo de anatomia e principalmente de neuroanatomia. Então, a gente pode seguir aí falando sobre a necessidade de se estudar a fisioterapia neurológica. Diferente da fisioterapia que vocês pegaram no 5º período, que é ortopédica, traumatológica, seja bem-vinda, reumatológica, vocês vão pegar agora uma disciplina onde a gente tem algumas dificuldades relacionadas à reabilitação. De todos os sistemas do nosso corpo, de todos os tecidos do nosso corpo, vocês já observaram que o tecido nervoso é o tecido com maior dificuldade de regeneração e de recuperação, não é isso? Bom dia! E essa questão é uma questão que a gente precisa considerar muito durante os trabalhos, os tratamentos, os programas de tratamento que vocês vão ter com pacientes. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa lesão medular, né? Vamos pensar no que significaria uma lesão medular. Qualquer tipo de afecção, né, gerada ou por uma infecção, ou gerada por um trauma, ou gerado por algum tipo de mecanismo que gere lesões em tecidos adjacentes, comprometendo, então, o sistema nervoso, seja ele central, seja ele periférico, seja ele autônomo. E aí, dentro desse contexto, a gente tem alguns outros tecidos que vão fazer parte, não diretamente, não histologicamente, como nervo ou célula nervosa, mas outros tecidos que vão gerar proteção, gerar a alimentação, a nutrição desse sistema. Então, todas essas lesões, elas podem comprometer a forma com que as informações elas são levadas. Lembrando que tudo que vocês estudaram em neurofisiologia e neuroanatomia, vocês estiveram na aula de neuroanatomia com quem? Ellen, tá. Neurofisiologia foi comigo? Neurofisiologia. Neuroanatomia foi comigo, então beleza. Em neurofisiologia, vocês estiveram com Ladislau. Ellen. Não, beleza. Não, show de bola, show de bola. Então, se por acaso eu falar alguma coisa que vocês não tenham estudado com a Ellen, ou estudado na época que eu dei neuroanatomia para vocês, por favor, se manifestem para eu poder reduzir a velocidade, ou reduzir o ritmo, para que a gente possa entender de forma mais efetiva. O sistema nervoso central, ele basicamente é aquele que vai gerenciar todas as modificações do nosso corpo, todas as modificações que são geradas através do meio externo para o nosso corpo e todas as modificações que são geradas do meio interno, né, corpo, para fora. Significa dizer que temos as vias aferentes, como nós estudamos em neuroanatomia, e nós temos as vias eferentes, que nós também estudamos lá atrás, e cada uma delas tem uma responsabilidade muito importante. Lembrar da anatomia durante o processo de trabalho com essa disciplina vai ser importante, porque dependendo do tipo de lesão, do tipo de trauma, do tipo de infecção, isso pode estar trazendo para todos nós algum tipo de sintoma, algum tipo de quadro semiológico.
como foi, por exemplo, na aula que vocês tiveram de Neurologia 1, aonde possivelmente o professor deve ter comentado que ao menos uma lesão no telencéfalo, né, no caso, no hemisfério direito de um indivíduo, pode gerar alterações no dimídio esquerdo do corpo do indivíduo, certo? Então existe ali uma ideia de, né, decussação. Vocês têm ideia do que é decussação? Já falamos sobre isso. Quando você cruza essas informações, o X ali, o 10, decussação. Então a gente tem aí a formação dessas lesões numa área e sendo, né, manifestadas em áreas relacionadas. Isso é importante a gente considerar no sistema nervoso central e isso vai ser importante a gente considerar também no sistema nervoso relacionado à medula, já abaixo da decussação. Todas as informações que partem de um lado vão para o mesmo lado, todas as informações que partem do outro da mesma forma. Lesões que podem acarretar uma alteração na circulação dos tecidos adjacentes podem comprometer a nutrição do tecido ao redor, gerando processos de lesão, necrose e inflamação. Isso pode modificar a forma com que o sistema nervoso vai se comportar. Lesões nos tecidos que vão envolver o sistema nervoso, como, por exemplo, as próprias capas, os envoltórios, as meninges, podem, de fato, comprometer mais à frente lesões mais relacionadas. Então, nas aulas, talvez eu precise de uma ou duas aulas falando sobre lesões do sistema nervoso central medular, a gente vai conseguir compreender algumas informações. Só dando uma recapitulada aqui. A medula, basicamente, ela vai estar localizada na coluna vertebral, tá, gente? Então, de forma geral, parte da medula começa, na verdade, a medula em si começa a partir do forame magno do crânio, como foi dito na anatomia, e vai descendo pela coluna vertebral. Porém, é sabido que a medula ela não vai ocupar toda a coluna vertebral do indivíduo, certo? Nós temos aí indivíduos, né, na faixa etária, né, infantil, onde vai ter uma abrangência maior dessa medula pela coluna vertebral, conforme essa criança vai se transformando em um adolescente, um jovem e um adulto, essa medula ela passa a não participar completamente, né, do eixo da coluna vertebral. O que é importante a gente levar disso? Normalmente, quando falamos de lesões na coluna vertebral, a gente pode associar a lesões também na medula. E, obviamente, dependendo do nível da coluna vertebral, a gente pode associar ou diretamente a medula ou diretamente a fibras que já não são mais a medula propriamente dita. Exemplo, se você tem aí a partir da primeira vértebra, a C1, a vértebra atlas, a medula, e ela vai descendo, possivelmente em um adulto, ela vai chegar até a L2. Dependendo da estatura do indivíduo, pode manter-se entre L1 e L3, mas de forma média, padrão, é na L2, onde você termina a medula. Sendo que a partir de L3, 4, 5, L5, S1, você já tem aí o fim, no caso, não existe mais a presença de medula. E aí a gente precisa relembrar algumas coisas. Por exemplo, quando falarmos sobre prognósticos, vocês lembram o que significa prognósticos? Prognóstico. A turma que mais fala é essa. Prognóstico. Alguém tem ideia do que... Tem uma base do que a gente vai fazer com o paciente? Antes de dar o diagnóstico faz sentido, porque tem prognóstico, né? Vamos lá. Alguém mais, galera? É importante a gente considerar o que significa prognóstico, porque aí sim a gente pode definir como que vai ser o tratamento,
qual é a intensidade do tratamento, quantas vezes a gente vai precisar fazer esse tratamento. Então, assim, o prognóstico ele é importante. Eu vou tomar como base o que as colegas falaram e vou incluir uma informação muito importante. Quando você tem uma lesão, e aí vocês podem me ajudar com relação a isso, aí depois eu volto a ressignificar, ou melhor, a significar prognóstico. Quando você tem uma lesão, um impacto, um trauma na região da cervical, e esse impacto ele gera alguma lesão na medula, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai aparecer de sintoma para esse paciente? Cervical, pode ser ali entre C3, C4. O que vocês acham que vai acontecer? Que pode acontecer com um paciente que sofre uma lesão a nível medular de C3, C4? Dali para baixo. Então, dependendo da lesão, né, da extensão da lesão, né, ou da gravidade da lesão, você pode, então, perder as funções nervosas, as funções neurológicas, daquele nível para baixo. E aí nós estamos falando de região de pescoço, região de tórax, região de membros superiores, inclusive a sensibilidade, dependendo da extensão. Vamos entrando. Bom dia. Todos. Não, todos. No português, se tiver um homem aqui, é todos. Tudo mulher e um homem aqui é todos. Fiquem tranquilos. Isso de acordo com a Academia de Letras. Então, assim, né, nada falando sobre filosofia ou ideologia. É português. Então, assim, você está certo, é todos. Extensão pode ser completa, você pode gerar aí uma perda de sensibilidade ou uma perda de função motora, dali para baixo. Beleza. A recuperação vai depender da gravidade da lesão. Então a gente tem essas informações. E se essa lesão ela for cometida lá na região de L3, L4, pegou lá a região dentro do canal, né, medular, no canal vertebral, o que aconteceria com um indivíduo que sofresse esse tipo de lesão nessa região? Qual seria a extensão dessa lesão? O que essa lesão alcançaria como problema para o paciente? Possivelmente nós teríamos aí alguma alteração a partir daquele nível para baixo. Então vamos lá. Quando a gente fala de prognóstico, a gente precisa dessas informações. A lesão foi aonde? Qual foi a gravidade da lesão? Qual foi a extensão da lesão? Qual foi o nível da lesão? Porque o prognóstico ele vai estar diretamente ligado a isso. Eu pergunto para vocês o que é mais fácil de tratar ou o que de repente é mais fácil de reabilitar? Uma lesão a nível cervical ou uma lesão a nível lombar? A nível lombar é mais fácil? Bom dia. A reabilitação pode ser mais fácil e mais rápida? É isso que vocês estão me dizendo? Por que vocês baseiam a afirmativa de vocês nessa condição? Além de você ter medula propriamente dita na cervical e na região lombar que eu referi, possivelmente, dependendo da idade, não vai alcançar a medula, e sim os seus filamentos, as suas fibras. Na anatomia a gente chama isso de cauda equina, né? Que não é a medula, porém a cauda equina. Então, entre uma lesão medular e uma lesão de filamentos, de fibras, é claro que a gente vai ter muito mais resposta, pode ter muito mais resposta quando falamos de uma lesão
a nível lombar, L3, L4. Então, a minha pergunta para o que eu acabei de falar seria: qual o prognóstico para uma lesão cervical? E aí a gente volta nas respostas que os colegas falaram. Com base no que nós discutimos até agora, quando falamos de prognóstico, nós falamos exatamente sobre expectativa, certo? Baseando no que foi discutido em relação à lesão e baseando no que foi discutido em programa terapêutico. Então, se a lesão medular ela está relacionada lá em nível de cervical, C3, C4, C4, C5, o prognóstico ele é duvidoso, o prognóstico ele é negativo, o prognóstico ele é sombrio, o prognóstico ele como é que a gente pode dizer, inconclusivo, porque a gente não tem a certeza de que a gente vai trabalhar uma recuperação próxima de 100%. A gente não tem a certeza de que durante a reabilitação nós vamos conseguir trazer esse paciente dentro de uma capacidade próxima da adquirida anteriormente, a lesão. Então vamos dizer que o prognóstico de uma lesão medular de níveis muito mais superior, ela vai ser sombria, ela vai ser duvidosa. A gente pode colocar isso. Uma pergunta, quando você pergunta ou quando isso precisa ser colocado em um relatório, num prontuário, prognóstico duvidoso, prognóstico negativo, prognóstico inconclusivo. Por quê? Você vai precisar de mais tempo, de mais estímulo para conseguir tirar o paciente do quadro semiológico atual. E aí, obviamente, bom dia, Ganji. Seja bem-vindo aí ao semestre. Bom dia, vamos entrando. Juntamente com esse protocolo, com esse prontuário, tá? E aí, falando sobre a lesão medular, o prognóstico ele é um pouco mais positivo, né? É um prognóstico mais leve, é um prognóstico aonde você pode dizer, olha, nós temos aí uma grande chance de recuperação. Porque a lesão ela não é tão complexa quanto uma lesão medular, a região é uma região onde não vai comprometer tantas estruturas como vocês falaram, uma lesão cervical. Então a gente pode dizer que é um prognóstico melhor, tem uma melhora no prognóstico, tem uma intenção positiva de recuperação no prognóstico. Então é basicamente a expectativa que vocês vão ter em relação àquele tipo de quadro, aquele tipo de lesão. E aí sim, a gente começa a pensar em como trabalhar com esse paciente, certo? Vamos falar aqui sobre como que um trauma pode causar alterações importantes durante um determinado tempo. Quanto tempo é necessário para que essa recuperação, pelo menos do trauma, da infecção, de um edema, pode comprometer as primeiras horas do paciente. Isso tudo vai ser importante para que a gente consiga desenvolver um pensamento mais eficiente de como trabalhar com o paciente nas primeiras 24 horas na fisioterapia neurológica, certo? Então, só para que a gente possa ter aqui uma lembrança, uma vaga lembrança, essa imagem que nós já trouxemos para vocês, partindo dos miolos, né? Medula, miolo, é a mesma coisa. Então, nós temos a medula vertebral, ok? Medula espinhal. A partir da medula, nós temos uma membrana que envolve ela, que é justamente a membrana mais íntima, que nós chamamos de a pia máter, ok? Ela é justamente que basicamente desenha a medula e o encéfalo. Depois disso, nós vamos ter um espaço entre a pia máter e a aracnoide. Então, nós temos aí, claro que essa leitura é feita de fora para dentro. Então,
O espaço entre a aracnoide e a pia mater nós chamamos de subaracnoide. Não é adenoide. Ah, gostei. Eu vou levar também. Subaracnoide, então existe ali um líquido, não, um espaço virtual com líquido, e esse líquido é o famoso líquido cefalorraquidiano, tá? Dependendo do tipo de trauma, esse líquido ele pode aumentar em pressão e volume, isso pode gerar sintomas ao paciente, seja trauma, seja uma inflamação ou qualquer outro tipo de informação relacionada às funções neurológicas. Depois que nós passamos da aracnoide, nós temos um espaço entre a aracnoide e a dura mater, que é justamente aquela que tem mais resistência, permite uma proteção muito maior de forma mecânica, só que existe também um espaço virtual entre a dura mater e a aracnoide, que nós chamamos de espaço subdural, porque a subaracnoide está entre a aracnoide e a pia mater. A dura mater, em relação à aracnoide, ela basicamente vai ter um preenchimento de líquido cefalorraquidiano muito menor do que a que vai conter entre a pia mater e a aracnoide, simplesmente para permitir as mobilidades e essas mobilidades serem lubrificadas. Então, o líquido que tem entre esses espaços aí, ele garante a mobilidade do tecido, certo? Uma vez que você reduz esse líquido, você pode criar aderências entre o tecido da dura mater e aracnoide, causando possíveis infecções, inflamações. E essas inflamações, elas podem trazer aí a famosa meningite, tá? Então a meningite, ela não é somente causada por um vírus ou por uma bactéria ou por um fungo. Não, a meningite ela pode ser causada quando você tem uma lesão nas células, no tecido que forma essas meninges. E é claro que como não se trata de uma bactéria ou fungo, né, a gente vai ter aí um tempo, o organismo vai ter um tempo de recuperar. E esse, pode falar. Mas pode ter depois de um longo tempo de vida, ou caracterizado depois do nascimento, assim, pode ser durante o período em que você está, no caso, a criança está para nascer, ou pode ser em qualquer momento da vida, né? Obviamente, vai depender de quais são as circunstâncias. Um trauma durante o nascimento pode causar uma infecção, uma inflamação, e essa inflamação vai evoluir para uma meningite. Às vezes, uma infecção hospitalar pode trazer ali a meningite. Então, assim, são vários fatores para causar a meningite. A gente sabe que a meningite ela não é tão comum, tá? Mas ela tá aí. Pode evoluir, tipo assim, quando a criança tiver 3 anos de idade, tipo assim? Pode. Vamos lá. A meningite, ela não necessariamente ela é um problema que vai acontecer com o paciente do nada. Existe um fator para que ocorra a meningite, tá? Então, assim, fator mecânico, a gente fala de trauma. Às vezes a criança caiu de cabeça e gerou algum trauma ali na região do encéfalo. Ou às vezes bateu de costas no chão, bateu com o pescoço, torceu o pescoço, não fraturou nada, porém gerou algum tipo de mágoa no tecido, isso pode gerar uma meningite. A meningite, ela, quando evolui, ela pode trazer problemas mais sérios, como por exemplo, infecções na medula, que aí é mais sério, e infecções no encéfalo. Você já deve ter ouvido falar em encefalite. A encefalite, ela às vezes, né, ela é a evolução da meningite. Quando a meningite ela não é tratada, você acaba passando por um processo de migração. E aí você tem uma encefalite. Tem cadeira pra caramba aqui, né? Você falou que mas obrigado. Ele manda mensagem, traz uma cadeira que a cadeira não quebra a peça. Eu vou trazer aqui. Sério que a gente manda mensagem na sala do coelho.
Bem, aproveitar esse momento já para uma encefalite, ou melhor, quando a gente fala de uma meningite viral, a gente fala de uma meningite que tem um tempo para durar. A meningite viral, ela de fato é uma meningite onde ela é mais agressiva, porém a gravidade dela é menor. Por quê? Uma vez que o vírus ele completa o seu ciclo, a meningite ela passa. Vai depender, é claro, né, do sistema imunológico do paciente. Agora, uma meningite bacteriana, ela é uma meningite que, se não for tratada, né, através de antibióticos, através de medicamentos específicos para aquela cepa, ela pode ir evoluindo, ela pode ir progredindo até alcançar tecidos adjacentes. E os mais importantes ali são justamente tecidos nervosos, a medula ou o encéfalo. Então, uma infecção por bactéria, uma meningite por bactéria, é uma meningite mais séria do que a meningite viral. Apesar da intensidade do vírus ser maior, na bacteriana você tem aí uma febre um pouco mais reduzida, porém você tem aí a possibilidade de evoluir, caso não tratada corretamente. E a meningite fúngica normalmente é a mais grave, porque o tratamento é mais difícil e ela pode evoluir para uma encefalite ou até mesmo evoluir para um óbito, dependendo do tipo de comprometimento que haja no sistema imunológico, pode falar. Quando que o diagnóstico, quando que o diagnóstico de meningite pode ser descartado? Existem alguns testes que é feito para você trabalhar com a meningite. E aí vocês sabem daquilo que vocês ouviram na televisão, né? Você vai fazer aí o teste para verificar se o paciente consegue fazer a flexão de cabeça e de repente ele encolhe a perna, não é isso? Né? Ou fica com a nuca rígida. São testes que acontecem para você identificar se existe meningite, por exemplo. Por que isso acontece? A gente já parou para pensar, por que você tem rigidez de cervical? Por que quando você faz esse teste de rigidez cervical, o paciente às vezes encolhe os membros inferiores? Por quê? Já pararam para pensar nisso? Durante o processo de inflamação, quais são os principais eventos que acontecem no tecido que está sendo inflamado? Além da dor, edema, né? Então, assim, como é uma região mais intrínseca, né, dificilmente a gente vai encontrar o rubor ou o calor, por ser mais intrínseco. Mas o edema também vai ser difícil. Só que, quando você tem edema num tecido desse, que a pressão do líquido cefalorraquidiano tem que ser específica, o volume tem que ser específico. Quando você cria um edema, o que você cria ali? Aumento de pressão e volume. Quando isso acontece, qualquer mobilidade que você tenha, vocês podem ver isso através de um edema articular no joelho. Às vezes você ficou com o joelho inchado, né? Machucou o joelho, e você vai tentar dobrar o joelho, fazer uma flexão com o joelho, e às vezes fica limitado. Dói quando você faz, porque existe ali uma pressão muito grande na articulação. E aí você tenta dobrar o joelho e não consegue, parece que ele fica mais rígido, porque existe um edema ali que está impedindo a mobilidade daquela articulação. E não é muito diferente, apesar de não haver articulação na coluna, né? Ou melhor, na medula. Não existe articulação. Só que, como eu falei anteriormente, entre a dura mater e a aracnoide, principalmente, nós temos um espaço ali virtual. Se ele aumenta a sua pressão ou até mesmo o seu volume, ele gera uma resistência maior nos tecidos que estão ali envolvendo. Por exemplo, a dura mater. Então, a dura mater, ela, apesar de ela ser bem resistente, ela também é bem inervada. Qualquer tensão maior gera algum tipo de estímulo sensorial. Então, a pessoa, às vezes, gera um reflexo, gera uma reação de encolher ou de endurecer a cervical para evitar que haja aquela mobilidade.
Por isso que existem esses testes. Por isso que você acaba tendo essa dificuldade na hora de realizar determinadas manobras, apontando aí para uma infecção ou uma inflamação. Foi essa a sua pergunta? Foi mesmo? Então não estou fora dela. E aí, gente, a gente precisa lembrar, deixa eu verificar se no próximo slide a gente consegue isso. A gente precisa lembrar que não é somente você ter ali uma lesão naquele nível medular, mas você também precisa considerar o nível nervoso, o nível espinhal, tá? Uma coisa é você falar de nível medular e a outra é você falar sobre os níveis relacionados aos ossos. Há uma grande diferença. Vocês estudaram isso lá atrás comigo, tá? Então vamos lá, vamos pensar da seguinte forma. Quantas vértebras cervicais nós temos? 7. 7 vértebras cervicais ou 8 vértebras cervicais? Mas também tem Vai ter uma anomalia, a pessoa apresenta 8 vértebras cervicais. É isso? Vamos lá. Essa confusão, ela acontece... Oitava vértebra? Ela é fake? Ela é mentirosa? Tá aí a grande dificuldade. Tudo bem? A grande dificuldade que as pessoas têm de entender esse contexto é que uma coisa é você falar da estrutura óssea, né? A coluna vertebral. A coluna vertebral, ela de fato, ela vai apresentar ali 7 vértebras cervicais, assim como 12 vértebras torácicas, assim como 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais, e nós temos as coxígeas que pode apresentar aí entre 3 e 4, dependendo da anatomia do indivíduo. Mas, quando falamos de sistema nervoso, quando falamos de nervo espinhal, existe essa diferença. Por padrão, tá? E aí a cervical ela está completamente fora dessa questão, mas por padrão, o nervo espinhal ele é considerado dentro de uma nomenclatura relacionada à vértebra. E ele tem que passar necessariamente por baixo dessa vértebra. O que não acontece na cervical. Na cervical, a primeira vértebra ela sai entre o occipital e o atlas, que é a C1. Então você acaba tendo aí um espinho, um nervo espinhal passando por cima da C1. E aí a gente chama esse nervo espinhal de C1. E aí a que passa por debaixo da C1 acaba sendo chamada de C2. E assim por diante, até chegar na região entre vértebras de C7 e T1. Que para que você tenha, então, o padrão de passar dos nervos espinhais passarem por baixo, você precisa jogar entre C7 e T1, você precisa passar mais um nervo espinhal cervical. Só que, começou de cima. Como é que a gente vai colocar esse nervo espinhal cervical embaixo da C7, se a C7 estava em cima da cervical anteriormente? Então não dá para ter C7A e C7B. Aí bota que é C8. Aí a partir da torácica, todas aquelas que passam por debaixo das torácicas, né? Então o nervo espinhal que passa na torácica 1, por debaixo dela, é chamada de T1 e assim por diante, até alcançar aí as regiões sacrais e coxígeas, tá? Principalmente as sacrais. E uma coisa interessante que a gente pode observar, e aí a gente pode lembrar daquilo que eu falei no início, tá? Isso aí é ponto para a gente poder entender como que determinados indivíduos podem sofrer sintomas diferentes por conta da sua faixa etária. Observem aquilo que nós falamos anteriormente. A medula é essa parte mais escura, tá ok?
fragmentada em blocos, tá? E ela vai descendo por cervical, torácica, alcançando a lombar. E olha só, quando chega aqui, a partir da L1, por exemplo, L1, L2, nós temos uma ponta chamada de cone medular. Dessa ponta para baixo, nós não temos mais medula, tá? Dessa ponta para baixo, nós teríamos os nervos espinhais. Só que esses nervos espinhais continuam dentro da coluna, dentro do canal medular, canal vertebral, saindo entre vértebras mais inferiores. Por que a gente precisa entender isso? Quando você tem uma criança lá de 2, 3 anos de idade, esse cone medular, ele está aqui embaixo, gente. Tá? Vocês lembram por que existe essa mudança da fase infantil para a fase adulta? Vocês lembram? Não? Beleza, vamos lá. Vocês lembram quando eu falei com vocês que o nosso organismo ele tem os seus momentos de crescimento? Uma criança tem o desenvolvimento do sistema digestório até um determinado tempo, o sistema respiratório também vai acompanhar um tempo específico, o sistema músculo-esquelético vai acompanhar um outro tempo. Vamos dizer que o músculo esquelético é aquele que basicamente é o último a terminar sua formação. Então, o crescimento músculo-esquelético, ele é muito mais além do que, por exemplo, o crescimento neuronal, o crescimento do sistema nervoso, do tecido nervoso. Então, durante a infância, até os seus 7 anos, mais ou menos, a medula, o encéfalo, ele vai crescendo. Você vai tendo aí a multiplicação de células, você vai tendo aí a capacidade do sistema nervoso se habilitar e adaptar ao crescimento. Só que normalmente, a partir dos 7, 8 anos de idade, esse crescimento ele para. Então você tem ali a medula com um comprimento, aos 7, 8 anos ela para, conforme você vai crescendo em estatura, o sistema músculo-esquelético vai aumentando seu tamanho, sua altura, sua largura, permitindo que haja esse espaço. Então, nervos, por exemplo, que saíam lá, na época de criança, saíam próximos aqui de L5, já estão lá em cima. Então, às vezes, uma lesão medular mais próxima, quando a gente fala de lesão medular, a um nível de vértebra L1, por exemplo, ou T12, ele pode comprometer as estruturas que inervam todas as regiões que estão mais abaixo. E isso é importante a gente considerar, porque na hora da gente fazer testes neurológicos no paciente, apesar da lesão ter sido alta, a gente vai observar que o abdômen ele continua preservado, porque as informações abdominais elas estão localizadas mais a nível de tórax, só que estão mais no centro do tórax, né? Não estão exatamente no fim do tórax. Então, algumas contrações abdominais elas podem ser preservadas. Raízes, por exemplo, de L1 podem ser preservadas se a lesão for mais acima. Então, isso aqui a gente precisa considerar. Prognósticos são diferenciados em relação à altura, né, ao nível medular e, obviamente, ao tecido em si, ao tecido em questão. Então, essa parte é importante a gente considerar. Nós discutimos também, falamos sobre as intumescências, qual é a grande intensidade de tecidos nervosos que apresentam essas intumescências para membros superiores e para membros inferiores. Né? A grande quantidade de neurônios necessários para fazer com que haja um comando para membros superiores e membros inferiores gera a necessidade de aumento de células responsáveis por corresponder a vias motoras eferentes e as vias sensoriais aferentes. Ok? Então isso aqui a gente precisa lembrar na hora de discutirmos as lesões. Deixa eu ver se eu falei isso tudo que eu precisava. Ok? Isso aqui tudo a gente trabalhou inclusive na aula de neuroanatomia. E lembrando mais uma coisinha aqui, gente.
Com relação à medula, vocês observam essa imagem, né, de um corte transversal, onde nós conseguimos observar a medula, né, por cima, né, num corte transversal. Identificamos aqui não somente a substância branca, que, lembrem, a substância branca ela fica na parte externa, na parte cortical da medula, o que não acontece no encéfalo, tá, gente? No encéfalo é o contrário, a substância cinzenta é que fica no córtex, é o córtex. Aqui a substância cinzenta ela está localizada formando um H medular. Uma coisa que a gente precisa considerar também durante os testes, durante as avaliações, e entendendo como foi o processo de lesão, trauma ou afins, quando a gente identifica uma lesão, por exemplo, anterior ou uma lesão posterior, isso pode nos dizer algo sobre o que foi comprometido, não é? De forma geral, todas as fibras que saem, que emergem da medula, elas vão ter uma função, certo? Seja uma função sensorial, seja uma função motora. Na medula, a gente já tem aqui as informações que passam da medula para a parte externa, né, para a periferia, localizada anteriormente na medula. Isso para vocês é tranquilo. Foi? Todas as vezes que vocês tiverem a emergência de nervos saindo da via anterior, da parte anterior da medula, essas informações elas são eferentes, essas vias elas são motoras. A informação ela vai para gerar contração muscular, dependendo de outras regiões, vai gerar ações viscerais, entre outros aspectos. Toda vez que as informações forem relacionadas à parte posterior da medula, nós estamos falando das vias sensoriais, ok? Por que isso é importante? Porque se o trauma ele for localizado, ele for direcionado posteriormente, é mais comum que o indivíduo ele perca de fato direto a parte de movimento, parte motora ou a parte sensorial, a parte de sensibilidade. Então, vocês identificando a localização desse trauma, vocês podem aí ter uma ideia de que a sensibilidade desse paciente pode estar mais comprometida ou pode ser apenas ela a ser comprometida, certo? Lembrando que a parte, no caso, pegando pelo cono posterior do H medular sensorial, existe também um conjunto de células externas. As famosas estruturas ganglionárias, os gânglios sensitivos. São núcleos, só lembrando, são núcleos onde vocês vão ter célula nervosa, neurônio, tá? Aqui a gente tem neurônio, tá? No H medular a gente tem neurônio. Na substância cinzenta, poucos neurônios, mais fibras, ascendentes, descendentes, tá? Elas levam informações sensoriais até o córtex e trazem informações sensoriais do córtex através dessas vias. Porém, no H medular você tem células de associação com as vias sensoriais e motoras que vêm dos nervos periféricos, do sistema nervoso periférico. Então, as informações que estão aqui nas regiões de gânglios sensitivos são importantes para a gente entender que fora do sistema nervoso central, conjunto neuronal é chamado de gânglio. Se houver núcleos dentro da estrutura do sistema nervoso central, mais ainda relacionado ao tronco encefálico e a região ali do diencéfalo, que é onde nós temos os núcleos da base, aí sim a gente não vai chamar de gânglio, a gente vai chamar de núcleos. Está no sistema nervoso intrínseco, é gânglio. Está no sistema nervoso periférico e é extrínseco ao sistema nervoso central, nós chamamos de gânglio. E nesse caso, gânglio sensitivo. Ah, mas e os gânglios autônomos, por exemplo?
eles também vão fazer parte, só que relacionado à região torácica, onde esses nervos eles vão ter a função tanto mista quanto motora de relacionar e também condicionar ao paciente a sensibilidade das regiões viscerais. Só que isso é no sistema nervoso vegetativo. Tá? Então, quando a gente começar a discutir aí determinados casos, algumas síndromes relacionadas ao sistema nervoso autônomo, a gente pode considerar isso também. Quer ver um exemplo? Você vai fazer uma técnica de mobilização num paciente, e aí esse paciente começa a se sentir enjoado. Não sei quem já passou por essa situação. Ou fez algum tipo de massagem, ou recebeu algum tipo de massagem, ou uma liberação, uma pressão um pouco mais dolorosa durante o atendimento, e vocês sentiram algum mal-estar, ou fizeram algum paciente sentir um mal-estar, uma tontura, um enjoo, uma náusea, né? Alguém aqui já presenciou isso ou já passou por isso? Na aula de paixão. Ele deve ter feito algum tipo de mobilização, e aí essa mobilização gerou um tipo de síndrome, né? Autônoma, né? Vagal, normalmente é considerado como síndrome vagal, quando o nervo vago, que é responsável por fazer a manutenção do sistema digestório, do sistema cardiovascular, começa a responder de formas diferenciadas por conta de um estímulo em outras regiões. Então, o sistema nervoso autônomo ele pode participar de forma sensorial e também motora. E aí a gente tem essas associações diretas. Rebeca? Ficaram enjoados? Oi? Ficou tonto? Aham. Escureceu? Bem, ninguém ficou enjoado, pelo visto. Vertigem, tá. Não, as vertigens, só as vertigens ou até mesmo a perda de visão pode estar relacionado a algo do sistema vestibular mesmo, tá? Mas os enjoos também podem acontecer. Não podemos esquecer que existe um núcleo chamado de núcleo póstumo que é responsável inclusive pela área do vômito, né? As meningites, por exemplo, quando elas atacam, elas pressionam esse núcleo e fazem com que as pessoas elas tenham jato, vômitos em jato. Vômito em jato é um sintoma, tá? O vômito por si só, de você botar para fora aquilo que te fez mal, é uma coisa. Agora, o vômito em jato é um sintoma neurológico, certo? Isso é importante a gente considerar. Oi? Sim, sim. Na hora que eu gosto. Sim. Ou seja, o sistema vagal, no caso, o nervo vago, que é responsável por fazer a manutenção de pressão, fluxo de sangue, no caso aí o débito cardíaco, ele pode ser inibido. E na hora que ele é inibido, ele diminui o ritmo da contração cardíaca e aumenta, né, e faz uma vasodilatação. E isso faz com que a pressão da pessoa vá lá no pé. Uma surdez. Por conta da pressão que reduziu. Diminui a pressão, diminui o fluxo de sangue. Esse teste eu não, porque eu tava com outra terapeuta, mas eu fiquei com nada. Do nada. Nenhuma virada de pescoço, nenhuma olhada para cima que você lembre. Eu fui, cara, eu tive sangue. Eu não confio. Eu acho que dá para ver nessa imagem aqui.
Eu sempre passo mal. Sempre. Levantou a cabeça e passou mal. Olha só. Eu levanto. Depois de dia, sabe? Tudo bem, assim, tomando café. Não sei o que aconteceu. Elas só viram elas assim, porque a Beca também levantei esse dia, acho que eu vou desmaiar. Mas a pergunta que eu fiz foi, antes de você sentir isso, você virou a cabeça? Virei a cabeça. Antes de você sentir isso? Tá, olha só. Aproveitar essa imagem aqui. Lá em cima, lá na C1, tá? Ali é o início da medula. Acima da medula nós temos o quê? O bulbo e a ponte, não é isso? Entre bulbo e ponte existe a área póstrema e existem outras áreas que vão principalmente gerar os núcleos do nervo vago que estão muito próximos à cervical. Se, dependendo da sua postura, tá? Isso aí, disfunções posturais a gente vai discutir também. Dependendo da sua postura, você acaba pressionando essa região ela pode inibir ou gerar algum tipo de estímulo, uma coisa ou outra, tá? Fala aí, vai entrando, temos cadeiras ainda. Temos uma ali e outra cá. Pode inibir ou estimular, uma coisa ou outra, tá? Se for inibir, necessariamente você vai ter uma queda de pressão, você vai poder desmaiar, vai ter uma perda de visão. Mas se houver uma estimulação, você pode chegar a ter náuseas. Porque você vai pressionar o núcleo vagal nesse movimento. Então, eu me senti mal, e aí foi quando eu senti, eu fiz isso. Aí, beleza, quando eu levantei assim. Desfaleceu. Oi? Eu ia cair. Aí a pressão. Foi lá no pé. Então pode ser. Então, nesse seu caso, você inibiu o núcleo vagal, o núcleo vago, que está lá no tronco cefálico. Então, assim, uma correção postural para você, para ontem. Entendeu? A gente vai falar sobre isso. Eu sei que eu estou pensando nossa situação. Eu já estava diminui completamente. Bom, pensa. Você está modificando a curvatura da sua coluna. O que está passando ali dentro? Não é a medula? A medula não tem que se mover com o movimento da coluna? Lá em cima, na cervical, próximo do tronco cefálico. Óbvio que dentro dessas condições, que com uma correção postural funciona tranquilo, nós temos outros problemas, outras síndromes que, óbvio, né, vão gerar esse tipo de alteração. Mas aí são síndromes, são alterações estruturais mesmo, né? Um aumento do forame magno pode causar aí a descida do tronco cefálico, e aí você vai ter uma cascata de sensações, de sensibilidades relacionadas ao sistema nervoso autônomo e também até a condições cerebelares, tá? O cerebelo ele começa a sofrer um pouco mais de pressão por conta dessa listese encefálica, e aí você pode apresentar até distúrbios motores por todo o corpo, tá? Que não é o caso de vocês verem lá, acredito que não seja o caso, tá? Vocês estão aqui até hoje. Então vamos lá. Continuando aqui. Criança, adolescente, adulto. Observe que a mesma raiz que passa direto pelo mesmo nível. Aqui, quando vai crescendo, a raiz já está emergindo de forma mais superior. Precisa descer para passar pelo mesmo nível. Conforme o indivíduo vai crescendo, você vai vendo aí essa mudança de altura. E a diferença aqui em relação ao cone medular e suas estruturas, tá? O crescimento. Vamos lá, gente. Com relação à medula, à lesão medular, né, nós comentamos no início, nós podemos ter aí alterações de plexos, né, e aí até C4, por exemplo, nós vamos ter alterações específicas. Então, quando vocês forem estudar a respeito de um paciente com algum tipo de lesão
né? Seja ela uma lesão completa, seja ela uma lesão parcial, precisamos considerar esse tipo de diagrama aí, tá? Esse tipo de esquema. Se você tiver uma lesão que parta, por exemplo, de C4 para baixo, você tem aí algumas ações que vão se manter, por exemplo, as ações de crânio e algumas ações de pescoço. Porém, você vai perder as ações e, obviamente, alguma sensibilidade de toda essa estrutura que está azulada. Se a lesão ela for abaixo de C4, ela for em C6, a gente já tem aqui uma possível sensibilidade e uma ação mais adequada dos músculos mais voltados à cervical e parte superior de ombro. E por aí vai descendo até que a gente alcance aí lesões de tórax e lesões de lombar, tá? Isso aqui é importante a gente considerar na hora de fazer uma avaliação. Ok? Então vamos nessa, vamos para o próximo. Com relação aos limites, nós já falamos, eu voltei essa semana? Voltei. Então vamos lá. Causas que podem trazer lesões, gente. Causas que podem trazer alterações no sistema nervoso central, medula, principalmente, já que nós estamos falando sobre lesão medular esse semestre, essa aula. Bem, com relação a trauma, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de afecção externa, seja por um impacto, né? Às vezes a pessoa cai, vai mergulhar numa piscina rasa, achando que é funda, então você tem ali um impacto, esse impacto pode gerar um trauma, tanto na estrutura óssea, como também na estrutura nervosa. Além do trauma, você pode também gerar aí, além desse tipo de queda, você pode sofrer também em lutas, né? Quantos aí já participaram, assistiram lutas, aonde o lutador ele acaba sofrendo óbitos ou até mesmo perdendo completamente a ação, né, das estruturas inferiores por conta de um soco bem dado no meio do rosto, né? Oi? Então, assim, é muito agressivo. Trauma costuma ser muito agressivo, tá? Uma coisa que a gente pode considerar, inclusive, é que existe um tempo para você ter a certeza se aquela sequela ela vai ter uma durabilidade maior ou menor. Óbvio, quanto mais agressivo for o trauma, o prognóstico é mais difícil. O prognóstico ele é mais sombrio, tá? Então, entre esses traumas aí, nós temos aí os acidentes de trânsito, que corresponde à metade, né? A mais da metade dos outros envolvidos, tá? Não de todos os outros, mas de cada um envolvido. Nós temos aí ferimentos por arma branca, né? Faca, no caso. Nós também temos aí mergulhos radicais em piscinas, o que eu acabei de falar, que aí já pega uma parte mais reduzida, bem menos da metade. E esportes. Os esportes em si, você tem aí uma condição mais baixa, apesar de se ter. Como eu falei do boxe ou outro tipo de esporte. Até mesmo na ginástica olímpica a gente pode sofrer esse tipo de problema. As chances são grandes. A porcentagem só é pequena porque nós não temos aí uma grande quantidade de profissionais ou atletas que desenvolvem esse tipo de atividade diária. Como aqui, alguém aqui é atleta, ginasta, por exemplo, você é de luta. Então, assim, você aqui é o único, mais alguém? É o único que pode sofrer algum tipo de lesão no esporte. Como atleta, ok? Bem, alguém aqui mergulha? Gosta de mergulhar em piscina rasa de cabeça? Coisa do tipo? Tá. Alguém aqui gosta de mergulhar em piscina funda? De cabeça? Pular de uma pedra na praia? Já fez muito isso, né? Então, a quantidade aqui é menor. Mas vamos considerar que todos aqui dirigem. Então, as chances aqui são maiores para quem dirige, obviamente.
Ok? Uma lesão usada por efeito mesmo que não dê nada a deficiência magnética, o sujeito pode continuar o mesmo pode Pode, pode. E o que acontece, gente? Quando a gente olha para uma ressonância magnética, a gente procura, antes de mais nada, entender como que ela funciona. Então, para isso, a gente precisa saber como que é a anatomia do indivíduo. Então, assim, um parêntese bem grande, até acredito que seja interessante vocês ouvirem isso, porque muitos, às vezes, não conseguem interpretar a imagem. E eu não estou falando nem de laudo, tá? Porque ler o laudo ali é fácil, né? Se você tem um conhecimento básico de anatomia, ou se não tiver, você procura lá, pesquisa o nome que tem ali, aí você vai e busca no Atlas de Anatomia. Qualquer pessoa que consiga ler um laudo vai entender mais ou menos o que está escrito no laudo. Porém, quando você fala de uma interpretação de imagem, o que a gente precisa considerar nessa interpretação? Primeira coisa é saber como é o certo. A estrutura óssea numa ressonância magnética ela vai se apresentar de que forma na imagem? Ou não vai se apresentar, né? As estruturas moles, todas elas têm a mesma densidade, todas elas têm a mesma, o mesmo aspecto histológico. Tudo isso, todas essas densidades, todos esses pesos moleculares de cada tecido vão se apresentar numa ressonância nuclear magnética de uma forma muito diferenciada. Nós chamamos de tons de cinza. Se eu não me engano, são mais de 3.000 ou 6.000 tons de cinza que você vai encontrar numa ressonância nuclear magnética. Então você precisa identificar qual é o tecido na ressonância nuclear magnética de forma saudável, para depois determinar num paciente que tenha algum tipo de lesão, qual é o que ali está diferenciando de uma ressonância em um paciente normal. Mas sim, né, nós podemos ter aí, por exemplo, uma lesão por chicote, né? Aquela lesão que a pessoa bate e volta, né? Isso aí é bem comum em acidente de carro, principalmente para pacientes que recebem a pancada na parte traseira do carro, a cabeça vai e volta, né? Essas lesões elas podem comprometer a estrutura óssea? Podem. Isso vai aparecer na ressonância nuclear magnética só se for na hora. Dependendo do tempo que levar, se o edema sair, se acabar, a estrutura óssea ela vai permanecer ali inteira. Mas o que pode acontecer também, se por acaso não houver nenhum tipo de lesão? O que pode acontecer? Lesão óssea, tá? Ou lesão muscular. O que pode acontecer numa ressonância nuclear magnética que a gente não consegue evidenciar os sintomas que o paciente está apresentando? Nesse efeito de chicote, a medula ela pode sofrer uma secção muito estreita, aonde na imagem você não consegue ver essa secção. Mas você não permite, as vias nervosas, tanto motoras quanto sensoriais, elas perdem conexão. Então você não consegue enxergar nada numa imagem dessa, pelo menos não de forma rápida, talvez leve muito tempo, seja muito difícil, você vai observar através dos sintomas. Tá tudo normal, a gente pode pensar numa secção dessa, que é rara, mas eu já vi muito paciente que sofreu disso. Então, às vezes, uma imagem você não vai encontrar nada. Por isso que a imagem ela não o exame que nós fazemos para diagnosticar. Tá? O que nós fazemos para fazer o diagnóstico dos pacientes é relacionado ao histórico do paciente, aos sintomas do paciente, basicamente em cima da clínica do paciente. Poxa, então por que a gente faz exame? Para descartar. Né? Ou para descartar ou para confirmar. Se você conseguir ter uma suspeita diagnóstica através de exames clínicos, o exame só vai servir para descartar essa suspeita ou para confirmar essa suspeita. Então não se faz diagnóstico através de exame de imagem, tá? Nem de uma fratura. Você consegue, através de um exame clínico, você consegue identificar uma fratura. Você só vai confirmar e verificar qual é a extensão dessa fratura através de uma imagem, mas o diagnóstico já foi feito antes.
Você só confirma. De fato é. Vocês concordam comigo? Beleza? Então vamos lá. Nesse tipo de situação. Bem, além dos traumas, nós temos também os processos inflamatórios que eu falei anteriormente. Pode ser uma meningite e ela pode evoluir para uma encefalite ou uma mielite. No caso da nossa aula de hoje, que fala sobre lesões medulares, a gente pode pensar em mielite, tá? Que é a inflamação do mielo. Mielo é a mesma coisa que miolo, que é a mesma coisa que medula, ok? Além dessas inflamações que nós discutimos anteriormente, nós temos outros processos degenerativos. Processos esses a gente pode colocar não somente a esclerose lateral amiotrófica, mas também a esclerose múltipla, tá? Elas são degenerativas, ou seja, nesse caso, nós estamos falando de lesões medulares que vão progredindo conforme o tempo. Carlos, não tem tratamento para isso? Tem tratamento para isso. Carlos, tem cura? Isso está em progresso. Ok? Mas nós podemos diminuir a velocidade desse progresso, ou seja, nós podemos retardar esse progresso aí da esclerose lateral amiotrófica, né? Vocês apresentaram sobre isso em fisioterapia reumatológica, não foi? Quem foi o grupo, lembra aí? Vocês falaram sobre isso, os alunos estavam presentes, inclusive, né, em sala virtual, para acompanhar esse seu trabalho. Esclerose múltipla, quem falou sobre esclerose múltipla? Então você, juntamente com os colegas, puderam explorar um pouquinho sobre essa patologia e, de fato, é um processo degenerativo. Precisamos entender como que a gente vai trabalhar em cima de uma terapêutica que reduza o processo, né, reduza essa degeneração. Processos compressivos. E aí sim, gente, a gente pode falar não somente dos tumores, ou seja, uma neoplasia, um crescimento anormal de um tecido próximo da medula, né? Conforme esse crescimento, esse tumor ele vai aumentando, ele pode impedir a conexão e até mesmo a sinapse ou a condução das informações, tanto de forma eferente quanto de forma aferente. Hérnia de disco também seria como um tumor, vamos dizer assim. Só que é um processo onde uma estrutura articular ela vai perdendo a sua capacidade de resistência e, em determinado momento, aquele material passa a fazer parte, a ocupar um espaço que é, por exemplo, da medula ou até mesmo de um nervo espinhal que está em emergência, que está saindo através dos forames intervertebrais, né? Então, por isso, de vez em quando, o paciente que lhe apresenta uma hérnia, ela pode sentir uma dor ou no local, que normalmente é mais relacionado a algo mais recente, uma infecção, uma inflamação, ou essa hérnia ela pode trazer sintomas mais distantes, né? Como se fosse uma dor no quadril, como se fosse uma dor ou uma dormência nas pernas, no pé. Se essa hérnia for cervical, ela pode apresentar problemas relacionados a membros superiores. Então, existe aqui fatores compressivos para isso, ok? Espondilolistese. Deixa eu ver se eu vou falar sobre ela. Não falei sobre ela. Então, vamos botar aqui junto com os processos compressivos, porque a espondilolistese, sim, ela pode gerar compressão, tá? A espondilolistese e a espondilólise, tá? A espondilolistese, ela ainda é mais tranquila, porém a espondilólise, ela pode ser mais grave. O que acontece na espondilolistese, que também foi assunto que vocês apresentaram em fisioterapia reumatológica? Quem aqui apresentou esse trabalho? Espondilolistese, espondilólise. Não? Eu tenho gravado lá. Mas tá bom, vamos lá. Espondilolistese. O que é espondilolistese? Fala pra mim, o que vocês acham que pode ser espondilolistese? Na altura do campeonato do sexto período,
a minha sugestão para vocês que não fazem isso, tá? Os que fazem isso não tenho nada a falar, mas para os que não fazem isso, a minha sugestão é, toda palavra que vocês não compreendem, vocês precisam buscar o radix dela, ou seja, a origem dessa palavra, a etimologia dessa palavra. Por quê? Porque quando falamos de espondilolistese, nós estamos falando da primeira parte, é uma palavra que vai ter sua derivação. Primeira parte, espondilo. Quem é que falou sobre espondilite anquilosante? Alguém falou. Espondilite anquilosante. Alguém falou. Então, espondilite anquilosante. Porque a espondilite, inflamação, it, termina com it, é inflamação. Espôndilo aí é a vértebra. Então, espondilolistese, vértebra. Anquilosante é quando você tem ali uma solda, uma calcificação, é algo que se funde, né? Então a vértebra de cima se funde com a vértebra de baixo, gerando ali um formato em bambu, né? Uma estrutura rígida. Mas vamos voltar para a listese, porque eu falei do espôndilo, mas não falei da listese. Listese, exatamente. Você tem um escorregamento da vértebra. Então, nesse escorregamento da vértebra, deixa eu voltar lá. Não, vou usar essa aqui mesmo. Ó, nós temos aqui, vamos pensar na L5 e na L4. L5, L4. O escorregamento dessa vértebra, da L4, em relação à L5, vai fazer com que ela fique mais projetada para frente. Vai ficar escorregadia, ela vai escorregar para frente. Quando isso acontece, o forame vertebral da L4, ela escorrega junto com a vértebra. Afinal de contas, é uma estrutura só. Ela escorrega junto. Então, nesse anel, nesse forame que a medula está passando aqui, quando você tem um escorregamento, olha aqui o forame vertebral batendo na medula. Isso pode gerar um fator compressivo. Então, a listese, o escorregamento dessa vértebra, pode trazer fatores compressivos. Que pode, dependendo do grau, né, dessa pressão, gerar uma inflamação. Oi? Exochou o trabalho? Que vão receber falta hoje. Caraca. Então vamos lá. Vamos lá que nós temos mais 15 minutos para falar. Lembrando que esse material eu não vou terminar hoje com vocês, tá? Mas é só para vocês entenderem sobre, né, essas áreas. E a espondilólise, galera? A espondilólise é quando há fratura na vértebra. A gente sabe que nós temos ali o processo apofisário, que segura as vértebras em movimentos anteroposteriores. Se você fratura, né, a vértebra com relação a essas apófises, você pode fazer com que aquele movimento anterior seja completamente liberado. E se esse processo ele é liberado, a gente vai mostrar sobre, eu vou deixar para falar sobre isso na aula que vem, tá, gente? E quando esse processo ele é fraturado, existe a facilidade de ocorrer uma listese muito maior, por conta de uma espondilólise. E aí, nesse caso, além de uma compressão, você às vezes pode sofrer uma secção. Tá? A espondilólise, ela, de forma geral, ela pode ser por conta de uma desidratação do disco. Essa desidratação vai fazendo com que a vértebra vá progredindo anteriormente, e isso vai fazendo com que haja uma leve pressão. O paciente inicialmente pode sentir uma dor, ou pode sentir uma fraqueza, pode sentir uma perda parcial da sensibilidade. Mas conforme ela vai escorregando mais e mais e mais, esses sintomas eles vão se ampliando, tá? Quando você tem uma lesão, quando você tem um escorregamento muito intenso, a única coisa que segura essa vértebra são justamente os processos apofisários, que pode estar sob estresse em um momento quebrar, fraturar. E aí nessa fratura você acaba podendo sofrer uma secção da medula, se não tratada adequadamente.
Ah, existe outra forma de você ter uma espondilólise, que é a quebra, né, que é a fratura? Sim, através de traumas, né? Traumas diretos, atropelamento, um chute no meio das costas, tudo isso pode gerar uma fratura dessas estruturas. E aí sim, você tem aí um processo de lesão medular mais direta, mais evidente. Oi? Ah, eu lembro desse jogo. Mas ele é muito fresco, cara. Vou falar assim mesmo, vou falar. Pô, fala sério, cara. Ele teve uma fratura do processo transverso. Salvo engano, L1 ou L2. Lado direito, lado esquerdo, não foi? Como é que consegui? Como é que o cara conseguiu? Como é que o jogador. Foi Colômbia? Como é que o colombiano conseguiu dar uma joelhada na lombar dele e fraturar um processo transverso, cara? O processo transverso fica na lateral, cara. Tem costela para quebrar, tem um monte de coisa. O cara me dá uma joelhada no Neymar e o Neymar sai de lá reclamando. É isso, cara. Não, é muita frescura, cara. Não teve nenhum processo de espondilolistese nem espondilólise. A fratura foi no processo transverso. Mas, pelo amor de Deus. Porra, não dá. Mas, cara, fraturar, cara, como é que fraturou? E o pior é que apareceu na radiografia. Isso que eu fico mais abismado. Apareceu na radiografia. Podia ter quebrado as costelas ali, mas não, quebrou o processo transverso. Uma estrutura robusta, que segura quadrado lombar, que segura transverso abdominal, que segura... Oh. Tá bom, vamos deixar. Mas não foi espondilólise no caso dele, não. Não, só foi uma perninha aqui da vértebra que quebrou. Processos vasculares também podem causar isso, como eu falei anteriormente. Aneurismas, ruptura deles ou até mesmo, né, conforme o vaso, né, isso é comum em artéria, ele vai perdendo a sua complacência, ele vai expandindo e isso pode gerar compressão na estrutura medular, na estrutura do sistema nervoso, tá? Alterações congênitas também podem causar isso. Exemplo de alteração congênita em fisioterapia pediátrica. Quem deu aula para vocês? Eu falei sobre mielomeningocele, já? E falei também sobre a meningocele, né? A mielomeningocele é uma alteração congênita, ok? Ou a meningocele também. Ela é uma alteração congênita, aonde existe ali a falha, né, no fechamento da vértebra, permitindo com que haja uma cele, né, uma bolsa. E essa bolsa, conforme ela vai aumentando a quantidade de líquido, ela pode gerar pressão. Ou, dependendo se for mielo, pode jogar Tá chovendo aí, vai ficar assim até o fim da semana. Graças a Deus. O pior é que todo mundo quer sair de carro, né? Aí chega atrasado. Mas tá bom. E aí nós temos aí essas alterações, entre outras. Pode falar comigo. Tem. Primeiro que a hernia de disco, você pode sentir uma inflamação de cara, né? E ela vai gerar ali algumas sensações progressivas. O tumor, é comum que ele gere também alterações em outras áreas, né? É comum. E ele não vai gerar inicialmente dor, ele vai gerar inicialmente alterações sensoriais, né? Então, obviamente, né, o que é certo é a pessoa sente dores, né, na região lombar, ou até mesmo sente dores ou perda de sensibilidade nas regiões relacionadas àquele nível. O mais certo é fazer os exames para saber se está tudo de acordo. Porque pode ser uma hérnia, né, ou pode ser um tumor, certo? Então, vale a pena a gente considerar, né, qualquer dor, fazer aí as devidas
pesquisas. É raro, tá? Tumores aí na coluna são raros de acontecer, mas acontece, tá? Entre você achar que é uma hérnia ou um tumor, é mais fácil achar que é uma hérnia, né? Porque afinal de contas, pelo menos em algum momento da vida alguém vai ter pelo menos uma hérnia. Isso aí é fato. Certo, galera? Gente, o que eu teria para falar no próximo slide? A fase de trauma direto inicial, que nós chamamos de fase de choque medular, e depois o automatismo medular, que não vai ser uma aula que eu vou explorar com vocês hoje. Eu vou deixar para explorar com vocês essa aula nas próximas semanas. Eu tinha combinado com vocês que eu ia terminar às 11 horas, né? Obviamente, eu vou ficar em sala de aula para dar continuidade, tirar dúvidas de quem precisar, né? Discutir qualquer outro tipo de demanda da parte de vocês com essa disciplina, ou até mesmo com o estudo científico, né? O projeto de iniciação científica. Então eu vou ficar aí à disposição de vocês. E sei que tem aqueles que trabalham meio-dia e já precisam sair daqui. Então eu vou pedir apenas 5 minutinhos para poder fazer a chamada. Já começo a fazer